Olá pessoal, eu sou Álvaro. Eu sou Tayane. E hoje nós faremos mais uma aula de catequese de uma forma diferente, né? Porque durante a aula da catequese, o celular acabou a bateria e acabamos não conseguindo gravar a aula inteira, né? E a Tayane vai explicar um pouco mais sobre o tema de hoje para a gente dar início. Hoje nós vamos falar sobre a ascensão de Jesus Cristo aos céus, após o episódio da ressurreição, né, que nós vimos na última aula. E também falaremos um pouco sobre a segunda vinda de Cristo, a vinda gloriosa, né, que a gente professa naquela parte do credo. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino Antes de mais nada, eu quero ler um trecho da Bíblia, né, que inclusive o Catecismo indica, que é João 16, de 28 a 33. Eu vou pedir para a Tânia ler para a gente estar prosseguindo. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou ao Pai. Seus discípulos lhe dizem: Eis que agora falas claramente, sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não tens necessidade de alguém que te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus lhes responde: Credes agora? Eis que chega a hora, e ela chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Sim. Esse texto é importante porque antes de sua morte de cruz, Cristo já anunciava aos seus discípulos que ele ascenderia aos céus, certo? Ele ascenderia aos céus. E antes de mais nada, é importante ressaltar que Cristo, quando ressuscita, ele ressuscita com o seu corpo glorificado, certo? É um corpo que já não atende mais às leis naturais do nosso corpo, né? Do corpo que ele possuía antes de sua morte e ressurreição. Isso é importante, já que nós teremos um prelúdio do que seria o reino dos céus e da glorificação dos nossos próprios corpos. E depois de sua ressurreição, Cristo passa 40 dias com seus discípulos, mostrando aos seus discípulos essa realidade de um corpo glorificado, essa realidade nova que nós experimentaríamos no céu. Então, chegamos especificamente na parte da ascensão aos céus. Cristo, quando ele diz, aqui no versículo 28, sobre a ascensão, ele diz o seguinte: Saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou ao Pai. Interessante perceber o quanto a questão da ascensão está ligada à encarnação. Cristo diz: saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e vou ao Pai. Da mesma forma que ele veio do Pai, ele retorna ao Pai, certo? Então ele era o único que poderia voltar ao Pai por si mesmo. E isso é importante porque Cristo é o único que poderia nos introduzir no reino dos céus, certo? Sendo o primeiro a entrar. E o Catecismo ele deixa bem claro isso. Ele diz assim: só Cristo pode abrir ao homem este acesso aos céus, acesso à casa do Pai. Então, contemplar essa realidade da ascensão de Jesus Cristo é contemplar essa nossa oportunidade de sermos salvos e estarmos no reino dos céus com Cristo. E por último, nessa introdução da aula, eu destaquei algo muito impactante do Catecismo que me fez refletir, né? Eu vou ler aqui para vocês. Jesus Cristo não entrou num santuário feito por homens,
entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, veja que bonito essa realidade. Cristo, diferente dos sacerdotes que se apresentavam diante de Deus num templo feito por homens, Cristo não. Ele se apresenta diante de Deus em sua plenitude, ou seja, no próprio céu, para pedir em nosso favor. Bom, muito interessante falar sobre isso, né? Porque à medida em que Cristo é Deus homem, nós podemos fazer uma análise do que é, na verdade, a ascensão. Quando Cristo se apresenta diante do Pai, é a participação de Cristo, aquele que inaugurou, né? Aquele que entrou primeiro no céu, que se apresentou diante do Pai. É a participação de Cristo em sua humanidade, no poder e na glória de Deus. Tanto é que quando fala, está sentado à direita de Deus Pai, quer dizer que é um lugar de honra, sabe? Quando a gente usa a seguinte expressão, é meu braço direito, sabe? Quer dizer o quê? Que, poxa, é uma pessoa estimada, é uma pessoa essencial, sabe? Então, nós podemos traduzir, né, que é um lugar de muita glória, de muita honra, sentar-se à direita do Pai. Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 9, nós temos um trecho que diz assim: Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Então, gente, essa redenção de Cristo, né? Lembrando que Cristo, ele não só veio para salvar os vivos, né? Os que estavam na terra, mas desceu à mansão dos mortos. Ele torna-se o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele tem digamos assim, um crédito diante de Deus Pai inesgotável, né? É aquele que tem a redenção como trunfo, porque foi aquele, o Cordeiro imolado, o Cordeiro sem manchas, sem máculas, né? Que tomou sobre si o jugo dos nossos pecados e se ofereceu a Deus Pai em sacrifício. Então, essa redenção traz para Cristo justamente essa autoridade, né, que traga, no sentido de não ter antes, mas assim, esse diferencial, digamos assim, não sei se eu estou me fazendo clara aqui na explicação, mas é um preço que foi pago, sabe? É um preço que foi pago. E daí provém a autoridade de Cristo na igreja, né? Cristo continua presente na igreja, até porque quando Cristo ascendeu aos céus, nós vamos ver quando chegar mais próximo de Pentecoste, ele diz que virá o Espírito Santo. Então, como é que nós podemos encontrar Cristo na igreja? Através dos sinais que o próprio Cristo nos deixou, que são os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, que é a presença real de Cristo, a confissão, né? Vocês podem reparar que, não sei se já tiveram essa experiência, mas participar em estado de graça de uma Eucaristia, né, de uma missa, ter se confessado com contrição de coração e arrependimento dos pecados, a gente consegue entender que realmente é participar daquele mistério com a igreja padecente, com a igreja triunfante, e nós somos a igreja militante, né? É a comunhão dos santos, a comunhão dos anjos e santos. Só abrindo um espaço aqui nessa aula para dizer para vocês que não tenham medo de procurar um sacerdote para se confessar, não tenham medo de buscar fazer uma boa confissão. Nós temos exames de consciência aí na internet, se vocês buscarem exames de consciência para a confissão. Vocês vão encontrar diversos que vão ajudar vocês nesse processo de reflexão. E participar de uma missa, comungar, sabe, tendo se confessado, tendo realmente se arrependido e recebido o perdão das mãos de um sacerdote, que representa o próprio Cristo, que tem o poder, né, infundido pela igreja, que a gente acredita que tem autoridade através de Cristo para perdoar os nossos pecados. Façam essa experiência para a vida de vocês, sabe? Mesmo porque, agora já entrando na parte mais escatológica, que fala sobre o final dos tempos, né? Nós não sabemos quando vai ser o final dos tempos. Nós sabemos que
por algumas profecias, o próprio Cristo diz, né, que nós sofreremos essa rejeição, que a igreja vai se separar. E será que ainda haverá fé no mundo quando ele retornar? Tribulações haverão, mas que a igreja triunfará. E Nossa Senhora disse, né? Nós temos a profecia de Fátima: o meu imaculado coração triunfará. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. E as próprias escrituras dizem que a nós não foi dado saber o dia ou a hora. Mas isso aí só quem sabe é o Pai, só Deus Pai. Isso não foi revelado a ninguém. Mas acontece o seguinte, isso aqui vai ser a derradeira aprovação da igreja. Aí, o reino de Cristo ainda não está totalmente estabelecido, porque o reino de Cristo será totalmente estabelecido com a sua vinda gloriosa. Hoje em dia, a igreja ainda sofre os ataques mundanos, os ataques das más influências, dessa confusão mental que se faz nas pessoas sobre... E é importante dizer também que desde que Cristo ascendeu aos céus, nós já estamos iniciando o final dos tempos. Então, assim, já tem um tempinho aí, né, que a gente está no final dos tempos. Se amanhã ou depois vai ser o final, nós não sabemos, mas que esse tempo já foi inaugurado, que a última hora já foi inaugurada, entre aspas, isso é certo. Isso que a Tânia falou é importante, porque na aprovação final da igreja, Cristo não nos abandona. Essa certeza de que Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus e está sentado à direita do Pai é para nós cristãos um conforto de saber de que, como disse no versículo 33 do Evangelho que a gente acabou de ler, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Ou seja, quando nós escutamos está sentado à direita do Pai, é justamente a concretização dessa frase de Cristo, dessa palavra de Cristo: eu venci o mundo. Ele já reina, Cristo já reina, certo? Então, nós temos essa certeza de que Cristo venceu o mundo e reina à direita do Pai. E por reinar à direita do Pai, Cristo, como a Tânia disse, ele tem essa autoridade pelos seus próprios méritos, né? De carregar os nossos pecados e se oferecendo à morte. Ele tem esse mérito de julgar a humanidade, certo? Ele está à direita do Pai e para julgar os vivos e os mortos, como diz aqui o Catecismo, né? E como se dará esse julgamento? Por que esse julgamento acontecerá? Certo? Porque uma das propriedades de Deus é a justiça. Deus é o justo perfeito, o perfeito justo, né? E por isso é necessário que Deus julgue o mundo. E como Deus julgará o mundo? Através de Cristo, que é o próprio Deus encarnado, com os seus próprios méritos. E com base em que o ser humano será julgado nos últimos tempos, né? O ser humano será julgado pelas suas próprias atitudes, e principalmente as suas atitudes em relação ao próximo, não é isso? Aqui o Catecismo ele ressalta um ponto muito importante, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Ou seja, a sua atitude em relação ao próximo, né, será julgado pelo próprio Cristo. Tive fome e me alimentaste, tive sede e me deste de beber. Entendem? Então, nessa autoridade, Cristo nos julgará no fim dos tempos. E a promessa também do próprio Cristo de que aqueles que morrem acreditando nele, o que significa acreditar? Acreditar é acolher a sua palavra e agir conforme ele mandou, né? Tem a promessa da vida eterna, ressuscitará com ele, né? Essa é a nossa confiança, de que no fim dos tempos, pelos méritos de Cristo, seremos salvos, né? E esse julgamento nos favorecerá. Para concluir a aula, eu acho importante dizer isso, né? Como a Tânia disse, a igreja vive momentos difíceis. Como Cristo padeceu, a igreja também padeceu, porque a igreja é o próprio corpo de Cristo.
mas nós devemos manter em nosso coração essa firme esperança de que nos fins dos tempos seremos salvos. Essa é a grande mensagem e essa é a nossa esperança. Não podemos deixar morrer essa esperança. E por isso também a gente ressalta a importância de viver uma vida em busca da santidade, né? A importância da frequência dos sacramentos, a confissão, a Eucaristia. Isso tudo demonstra o nosso esforço em buscar a Cristo, para que no dia em que nós finalmente nos encontrarmos com Ele, seja nos últimos tempos, né? Seja no momento da nossa morte, a gente possa dizer o que o Bispo Dom Henrique falou, que é uma coisa que ficou muito gravada no meu coração. Senhor Jesus, eu te procurei a vida inteira, mas agora sou eu que vou ao teu encontro, né? E ter a alegria de poder se encontrar com Cristo e não aquele pesar de caramba, eu deveria ter feito, porque nós vamos nos julgar, nós vamos nos enxergar e enxergar a grandiosidade de Deus em sua plenitude, né? Saber o quanto nós somos indignos. É bom que a gente já tome consciência da nossa indignidade desde agora e que a gente busque a frequência dos sacramentos, a gente busque um arrependimento sincero, busque comungar bem, em estado de graça, busque a prática da caridade. Caridade não é ação social, vamos ressaltar isso aqui, tá? Caridade é oferecer o sumo bem. Então, acho que esse é o nosso recado e espero em Deus que nosso último suspiro seja de alívio e não de arrependimento. Então é isso, pessoal. Salve Maria. Salve Maria. Fiquem com Deus. Até a próxima.